Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar essa aula aqui falando um pouquinho de curvas de solubilidade. Gente, o que é uma curva de solubilidade? Nada mais é do que um gráfico. Um gráfico que vai representar o quê? Que vai representar o comportamento da minha solubilidade em função da temperatura. Por quê, gente? A solubilidade de um sistema é afetado pela temperatura. Se você pega uma solução qualquer e mexe na temperatura daquela solução, você pode fazer com que o coeficiente de solubilidade daquela solução aumente, ou o coeficiente de solubilidade diminua, ou então pode ser que o coeficiente não sofra nenhum tipo de variação. Mas fato é que a solubilidade ela é muito relacionada à temperatura do sistema. Então, se você variar a temperatura de qualquer sistema, com certeza, a solubilidade vai sentir de alguma forma. Então, eu coloquei aqui o gráfico, ó. O eixo Y, gente, representa a nossa solubilidade. Gramas de soluto em 100 gramas de água, ok? Eixo X, temperatura. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou pegar aqui de exemplo um ponto. Então, eu vou pegar aqui a 20 graus. A 20 graus, qual é a solução mais solúvel? Qual é a solução que tem o maior coeficiente de solubilidade? Vou lá a 20 graus, ó, faço uma reta. Ó, quem é mais solúvel a 20 graus é a reta 1, porque a 20 graus a solubilidade da minha reta 1 aqui, ó, tá em 40 gramas de soluto em 100 gramas de água, ok? É assim que a gente faz a leitura. Vamos supor, qual é a solubilidade da substância 2 a 30 graus Celsius? Você pega o 30, vai até chegar na curva. Chegou na curva, você leva ele até a parte de solubilidade, ó. A 30 graus Celsius, a solubilidade dele deve ser por volta de 8 gramas de soluto em 100 gramas ou 100 ml de água, ok? Dessa forma que a gente faz a leitura de um gráfico, de uma curva de solubilidade. O eixo Y te indica a solubilidade, o eixo X te indica a temperatura. Você vai na temperatura que você quer. Eu quero a temperatura de 20, quero descobrir qual é a solubilidade do meu gás. Então, você segue lá, né, a curva, chegou na curva que você quer, eu quero a curva 2, aí vai lá, ó, a curva 2. A 20 graus, a solubilidade dela é 25, ó, tá entre o 20 e o 30. 25 gramas em 100 gramas de água, ok? Só que aí, pessoal, a gente pode ter alguns tipos de comportamento. Observa o comportamento da minha curva 1. O que está acontecendo com a curva? Ó, à medida que a temperatura está aumentando, a minha curva está subindo. O que essa subida está indicando? Está indicando que o aumento da minha temperatura aqui, ó, aumentei a temperatura, eu estou aumentando a minha solubilidade. Faz sentido? Faz. Pensa, ó, a 20 graus a solubilidade é 40. A 30 graus, a minha solubilidade vai estar aqui, ó, 45 mais ou menos. A 40 graus, a minha solubilidade já é 50. Ou seja, à medida em que a temperatura aumentou, a solubilidade da minha substância 1 também aumentou. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho uma curva de uma dissolução que é endotérmica. O aumento da temperatura favoreceu a minha dissolução. O aumento da temperatura aumentou a solubilidade. Quer ver um exemplo de uma coisa que é endotérmica? Leite com Toddy. Se você pegar 200 gramas de leite e colocar 3 colheres de Toddy, você vai misturar, mas você vai ver que vai sobrar, né, um pouquinho de Toddy agarrado lá no fundo, que é o precipitado ou o corpo de fundo. A gente vai ter uma solução supersaturada com o corpo de fundo. Se você não quiser que aquele Toddy fique no fundo do copo, pega o copo com leite, enfia ele, né, com leite com Toddy lá, igual você já fez, enfia essa solução, esse copo, no micro-ondas por 30 segundos.
Quando você tirar o leite com Toddy do micro-ondas, o Toddy que estava agarrado no fundo não vai estar lá mais. Você vai misturar, você vai ver que ele vai ter se dissolvido todo. O que você fez? Você aumentou a temperatura e a solubilidade do leite com Toddy aumentou. Quer dizer que eu estou tendo uma dissolução que é endotérmica. O aumento de temperatura favorece a solubilização, favorece a dissolução da minha substância. Diferente do que está acontecendo aqui na curva 2. Olha a curva 2, ó. À medida que a temperatura aumentou, o que aconteceu com a solubilidade? Diminuiu, a curva foi descendo. Então, ó, nesse caso aqui, a gente teve um aumento de temperatura, só que a gente teve uma diminuição da solubilidade. Quando isso aqui acontece, a gente fala que a nossa dissolução ela é exotérmica. Gente, uma coisa que é exotérmica, ela quer liberar calor. Quer dizer que aquecer aquilo ali não favorece a reação. Então, a minha curva 2 aqui, ó, ela é exotérmica. À medida em que eu fui aumentando a temperatura, a solubilidade foi diminuindo. Então, quer dizer que foi formando precipitado, foi formando partes ali que não se dissolveram, tá? Como que a gente pode pensar isso? Imagina que você tenha, deixa eu pensar aqui, o próprio leite com Toddy. Vamos imaginar que a gente botou ele lá no micro-ondas, solubilizou tudo. Mas aí você deixou ele em cima da mesa, né? Ficou lá em cima da mesa por umas 3 horas mais ou menos. Ele já resfriou, já voltou à temperatura normal. O que vai acontecer com a solubilidade dele? Vai voltar para o valor normal. Se ela voltar para o valor normal, você colocou 3 colheres de Toddy. Vamos supor que só 2 colheres conseguem dissolver na temperatura ambiente. O que vai acontecer com essa 1 colher de Toddy que não se dissolveu? Vai formar um corpo de fundo, vai formar um precipitado. Ok? Ou seja, à medida em que eu mexi ali na temperatura, eu formei precipitado, eu solubilizei menos. Então, quando isso acontece, a gente tem uma dissolução que é exotérmica. Ela é favorecida pela diminuição da temperatura e não pelo aumento. Por isso que a minha curva aqui, ó, ela está descendo, porque eu estou aumentando a temperatura, a dissolução, a minha solubilidade vai diminuir. Não é o aumento da temperatura que favorece a minha solubilidade aqui, ok? E a curva 3, ó, observa que ela não teve muita alteração, ó. A temperatura está aumentando, mas a curva 3 não aumentou nem diminuiu. Foi quase indiferente, tá? Então, quando isso aqui acontece, a gente fala que a temperatura, ela não afeta de forma direta ou não afeta muito a minha solubilidade. Não é a temperatura que vai determinar de forma direta a solubilidade da substância. Você pode variar ali a temperatura, mas a solubilidade dela vai continuar a mesma. Então, a sua variação de temperatura não vai mexer na solubilidade da substância, ok? Então, ó, para as dissoluções, a gente tem a dissolução endotérmica, que é a dissolução que acontece com o aumento de solubilidade pelo aumento de temperatura. Tem a dissolução que é exotérmica, que é a dissolução que acontece com a diminuição da solubilidade se eu aumentar a temperatura. E a dissolução que a gente fala que não sofre consequência direta da variação de temperatura, que é aquela que o gráfico fica quase que uma reta. A variação é muito pouca se comparado ao aumento de temperatura que a gente está sofrendo. Então, essas classificações aqui, pessoal, a gente pode utilizar para classificar qualquer tipo de solução. E além disso, a gente pode também prever qual tipo de solução que a gente vai ter. Por exemplo, ó, se eu marcar um ponto aqui, ó, meu ponto A está marcado aqui, meu ponto B está marcado aqui. Em relação à curva 1, qualquer ponto que tiver em cima da curva 1 vai representar para mim uma solução que é saturada. Então, o meu ponto C que está aqui, ó, é uma solução saturada, está em cima da curva de solubilidade. O meu ponto A está abaixo da curva de solubilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma solução que está abaixo do coeficiente de solubilidade. Então, ela é uma solução que é insaturada. Olha que monte de informação a gente pode tirar do gráfico.
Aí esse ponto B aqui, ele está acima da minha curva. O que ele quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma solução que está super saturada. Ela tem mais soluto do que o coeficiente de solubilidade consegue suportar. Ok? O que eu poderia fazer para que essa solução supersaturada virasse uma solução saturada? No caso da curva 1, que é a que a gente está analisando, eu posso aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura do sistema aqui, o que vai acontecer? Eu aumento a solubilidade. Então, esse ponto aqui de solução que está supersaturado pode vir a ser uma solução saturada, tá? Assim como essa solução que está aqui insaturada, ó. O que eu posso fazer para ela virar saturada? Se ela está insaturada, quer dizer que tem menos soluto do que o coeficiente de solubilidade. Então, eu teria que diminuir a solubilidade da minha substância aqui, ó. O que eu posso fazer? Diminuir a temperatura. Se eu diminuir a temperatura aqui da substância da curva 1, eu vou diminuir a solubilidade dela. E aí, essa solução A aqui, que está insaturada, pode se tornar uma solução saturada, ok? Então, a temperatura, ela pode, mexer no aspecto qualitativo da minha solução. Uma solução que está insaturada pode ser saturada pela variação de temperatura e uma supersaturada também pode saturar pela variação de temperatura. Tranquilo? E aí, ó, do mesmo jeito que a gente tem a solubilidade, de um sólido, aqui a gente está pensando em um sólido, um soluto que vai ser dissolvido em um solvente, a gente também tem a dissolução dos gases. A dissolução de um gás em um líquido acontece da seguinte maneira, ó. Imagina aqui que você tem um gás. A gente sabe que a substância no estado gasoso, ela tem muita energia mesmo. Então, você tem um gás que se movimenta para tudo enquanto é lado. Daí, esse gás avista a superfície de um líquido. E ele fala, vou entrar naquele líquido. Aí, ele vem, entra aqui no líquido. Chegou o gás aqui, ó. Só que o que acontece? Para ele sair do ar e chegar na água, ele mudou o meio de propagação dele. Então, existe um gasto de energia muito grande, porque esse gás ele vai gastar muito mais energia para se movimentar na água do que no ar, porque na água tem mais atrito do que no ar tinha. Então, ele gasta energia nesse processo. E aí, na hora que ele vai sair da água para retornar para o ar, ele não tem energia a mais. Aí ele não tem energia suficiente para romper a tensão superficial da água e voltar para o ar. Nesse momento, ocorre a solubilização do gás. Então, esse gás agora ele vai ficar preso aqui na água. Ele está dissolvido na água. Mas eu vou ver duas fases? Você vai ver duas fases, igual o refrigerante, igual a água com gás. Aquele gás que está ali no refrigerante, ele passou por esse processo. Ele está dissolvido naquela água ali. Ele não tem energia suficiente para poder retornar para o ar. O que a gente pode fazer para fornecer energia para esse gás aqui e ele ir embora? Vamos pensar na temperatura. Gente, se você aumentar a temperatura de um sistema, você vai diminuir a solubilidade do gás. Como assim? Pensa num refrigerante. Pega esse refrigerante agora, aí na sua casa, se você tiver, você pode fazer esse experimento, vai ser bem interessante. Você vai ver o tanto de açúcar que vai sobrar no fundo do recipiente. Enfim, pega aí uma garrafa de Coca-Cola, vira num caneco e esquenta essa Coca-Cola no fogão. Você vai perceber que, inicialmente, o gás que está lá na Coca-Cola vai ficar formando espuma e tal na superfície. Mas depois de um tempo, se você deixar essa Coca-Cola aquecer por um tempo, você vai perceber que não vai sobrar gás nenhum na Coca-Cola mais. Por quê, gente? O aumento da temperatura fornece energia para o gás. Se você fornece energia para o gás, o que esse gás vai fazer? Ele vai romper a superfície da água e vai retornar para o ar. Então, você diminui a solubilidade do gás na água, porque você está favorecendo esse gás de ir embora, você está favorecendo esse gás de voltar para o ar. Então, aumentar a temperatura não favorece a solubilidade do gás. É o contrário, aumentar a temperatura diminui a solubilidade de qualquer gás, ok? Assim como a pressão. Quando você tem uma diminuição da pressão, você vai ter uma diminuição da solubilidade.
Como assim? Vamos pensar de novo no refrigerante. Quando você pega lá uma garrafa de refrigerante, aí você vai abrir o refrigerante, né? Aí dá aquele barulhinho assim, ó. O que é esse barulhinho? O refrigerante, o gás que tá ali, o refrigerante quando ele tá fechado dentro da garrafa dele lá, vamos imaginar que essa aqui é a garrafa do refrigerante, ó. Super bem desenhada, diga-se de passagem. Aqui tá a garrafa de refrigerante. A pressão que eu tenho aqui dentro é maior do que a pressão externa. Então, a pressão interna dentro da garrafa é maior do que a pressão externa. Quem que regula essa pressão? A tampa da garrafa. Quando você abre a tampa, o que você está fazendo? Você está reduzindo essa pressão interna. Quando você reduz a pressão, você fornece energia para esse gás ir embora. Então, esse barulhinho do tss é o gás que está indo embora do seu refrigerante. Então, a diminuição da pressão diminui a solubilidade do gás. Se você diminuir a pressão do sistema lá do seu refrigerante, você vai diminuir a quantidade de gás dissolvido na água. Ou seja, você está mandando o gás embora. Você está diminuindo a quantidade de gás que está dissolvido ali do líquido. Por isso que tem gente que abre, quando a pessoa vai abrir o refrigerante, tem gente que vai abrindo devagarzinho, né? Aí fica lá assim, ó. 60 horas para abrir a tampa. O gás do refrigerante está indo todo embora. Porque quanto mais tempo você demorar, mais essa pressão interna aqui vai diminuir, mais a sua solubilidade diminui, mais gás está indo embora para o ar de novo, tá? Então, eu quero abrir o refrigerante, qual que é o jeito mais eficiente? Tira a tampa rápido, porque aí você tem uma queda de pressão brusca, mas ela é rápida, então não tem jeito de todo o gás que está ali ir embora para o ar. Uma parte do gás vai ir, mas o resto vai ficar dissolvido lá. Aí para o resto do gás ir embora, deixar o refrigerante aberto faz a solubilidade diminuir? Depende. Se você deixar ele aberto por muito tempo, o que vai acontecer? A pressão interna vai se igualar à pressão externa. Então, uma parte do gás vai embora até essas pressões se igualarem. Enquanto a sua pressão interna for maior do que a externa, o gás vai ficar aqui. À medida em que a pressão interna for diminuindo para igualar na externa, o gás vai ir embora. Mas vai chegar uma hora que elas vão entrar em equilíbrio. E aí o gás para de ir embora. Ok? Pessoal, então, o que a gente tem que ter em mente? Se eu estou trabalhando com um gás, a solubilidade dele vai ser afetada pela temperatura e pela pressão. Se eu aumento a temperatura do sistema, eu forneço energia para o meu gás, diminuo a solubilidade, porque o gás vai ir embora, ele vai ter energia para escapar do líquido. Se eu diminuo a pressão do sistema, eu diminuo a solubilidade do meu gás. Por quê? Porque a diminuição da pressão vai fornecer energia para esse gás ir embora. Pensa numa esponja de lavar vasilha. Se você aperta ela, mantém ela pressionada, ela fica pequenininha dentro da sua mão. Se você relaxar a mão, o que a esponja faz? Expande, ela volta para o tamanho dela. É o que o gás vai fazer aqui, ó. Enquanto ele está pressionado, enquanto a pressão interna está alta, ele está lá, preso no líquido. Na hora que você diminui a pressão, o que o gás vai fazer? Expandir. E aí ele vai embora, volta para o ar. Ok? Então é isso, pessoal. Falamos da dissolução do gás, falamos dos tipos de curva de solubilidade que a gente vai ter, solubilidade endotérmica, exotérmica, solubilidade que não é afetada pela temperatura. Tudo isso a gente consegue analisar pelo gráfico, ok? Então a interpretação do gráfico conta muito nessa parte da matéria, porque a curva de solubilidade não vai estar lá para encher o papel, né, para preencher espaço vazio. Ela vai estar lá para exatamente te indicar uma série de coisas, desde o coeficiente de solubilidade daquela substância em determinada temperatura, até a classificação daquela substância como uma dissolução endotérmica, exotérmica, ou se você tiver uma curva e tiver alguns pontos marcados, você consegue dizer se aqueles pontos representam soluções insaturadas, saturadas,
e quais os procedimentos que a gente pode fazer a partir do aspecto daquele gráfico para deixar uma solução supersaturada, saturada, ou uma solução insaturada, saturada também, ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!